Bom dia, saudamos aí os irmãos, os amigos, né, em Cristo Jesus. Lembrando que os vídeos, as lições, elas vão estar no YouTube, no Facebook e também no site www.mensageirorp.com.br, que tem ali também nesse site muitas coisas boas, tá? Sobre como você vai lidar com o seu dinheiro, muitos vídeos sobre saúde. Eu convido você a visitar esse site lá, que pode também fazer os seus comentários, assim também como pode fazer da lição. Eu vou encerrar a lição, depois eu vou fazer um resumo dela toda, né? E será postada aí futuramente. Mas hoje nós vamos aqui estudar a lição de ontem. Ela foi feita, mas eu não tinha comentado ela, que é a lei e o pecado. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 João 2, 3, 6, que é a primeira carta de João, não é o Evangelho, e João 3, 2, de 3 a 6, e João capítulo 3, verso 4. Também depois pode ler Romanos 3, 20, né? Romanos 3, 20 está escrito assim: ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Tá? E 1 João 2, 3, 6 é a ideia de que aquele que fala que conhece não guarda os mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. 3, 4 fala que pecado é a transgressão da lei. Isso para a gente entender, né, a relação da lei e o pecado, a graça, né, e tudo mais. Mas é importante, né, cada dia mais a gente buscar o conhecimento desse assunto, que hoje é um paradigma para os cristãos, né? É quase um paradigma para os cristãos modernos, associar o Antigo Testamento à lei e o Novo Testamento à graça. Ou seja, duas formas de salvação. Que é completamente antibíblico isso aí. Isso aí é antibíblico. A salvação em todas as épocas foram da mesma forma. O homem sempre foi salvo pela graça. Mas está criando, né, esse paradigma aí entre os cristãos modernos. Então, por que está acontecendo isso? Por que esse entendimento confuso do ensino bíblico acerca da lei e da graça de Deus? Porque muitos associam a lei como um elemento pertencente exclusivamente ao Antigo Testamento e a graça como um elemento neotestamentário, né? Eu vou explicar. Isto é fruto, gente, de quê? De um estudo apressado dos textos bíblicos e de maneira isolada. E, de fato, se você fizer um estudo da Bíblia de maneira isolada, tá? Principalmente no tocante à lei e à graça, você vai chegar a conclusões precipitadas de que elas não se unem, elas não combinam entre si, elas são opostas. E não é verdade, né? Às vezes, tem situações que o sujeito chega à conclusão que o cristão, que ele está debaixo da graça, né? Ele não tem qualquer compromisso com a lei. Se trata de uma compreensão falaciosa, né? Um entendimento isolado desses versos, ele leva aí a uma antiga heresia, que era chamada de antinomismo, que é a negação da lei em função da graça. Então, essa visão, que é uma visão antibíblica, ela aceita a ideia de que a lei ela não tem qualquer papel a exercer sobre a vida do cristão. Ou seja, o coração do cristão torna o seu guia e a lei se torna dispensável. Agora, a outra linha, que também é uma linha de heresia, é o oposto dessa posição, que é o legalismo, o moralismo, que é a tendência
enfatizar a lei em detrimento à graça. Essa heresia é chamada de neonomismo. Então, neste caso, a obediência, ela não é fruto da graça de Deus. Ela não é uma evidência da fé, mas uma tentativa de agradar a Deus e de se adquirir mérito diante dele. E é exatamente contra essa ideia que a reforma protestante, que está fazendo 500 anos agora, lutou e apresentou como uma das suas principais ênfases a sola gratia, né? Só a graça. E como fica aí, então, o papel da lei? Eu vou convidar você a voltar lá no Jardim do Éden, para a gente poder entender um pouquinho. Então, às vezes, lendo precipitadamente, a gente acha que só havia uma lei dada por Deus a Adão e Eva, né? Não coma, você pode comer de toda a árvore, todas as árvores, todos os frutos, né? Que produz, todas as árvores que produzem fruto do jardim, exceto aquela ali. Né? Mas, na verdade, gente, se a gente ler com muita atenção, a gente vai ver que tinha outras leis dadas por Deus. Como é que ela, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, né? Uma série de leis havia. Esses imperativos, eles foram ordens claras de Deus a Adão e sua esposa, e, por conseguinte, eram leis. Então, o relacionamento de Adão, ou seja, o relacionamento dos nossos primeiros pais com o Criador, estavam vinculados à obediência, a qual era capaz de exercer e assim cumprir o papel para o qual eles foram criados. Então, neste contexto, nós podemos perceber que a lei tinha um papel orientador para o ser humano. E esse papel continua até hoje, não é? Ela, de certa forma, ela nos orienta. E quando nós vamos mais a fundo nessa lei, é uma orientação, a gente nem encara ela como um não. Né? Você vê que, olha como é que Deus, embora Deus falou não coma, mas a maioria dele está assim, olha, faça isso, faça aquilo. Então, hoje, a lei de Deus, quando você guarda ela no coração, como resposta à justificação pela fé, você não vai falar assim, você não lê a lei assim, não adulterarás, mas você lê ela assim, seja fiel. Né? Não, você não vai ler, não matarás, mas você vai ler assim, ama o teu inimigo, ama o teu próximo. Né? Então, para que, voltando lá para Adão e Eva, para que o relacionamento com o Criador se mantivesse, o homem deveria ser obediente e assim cumprir o seu papel. Isso não mudou, tá certo? Então, a obediência estava e está associada à manutenção da bênção pactual de Deus. E a não obediência estava e está associada à retiração dessa bênção pactual. Então, a não obediência estava e está associada à retirada da bênção e aplicação da maldição. Então, a lei tinha essa função orientadora. Então, o ser humano, desde o princípio, conheceu. E hoje nós conhecemos os propósitos de Deus por onde, gente? Através da lei. Agora, quando os nossos primeiros pais quebraram a lei, quando nós quebramos a lei que nós fazemos todo dia, nós nos tornamos réu da mesma. E nós recebemos, assim como nossos primeiros pais receberam, a condenação proclamada pelo Criador, que é a morte. Aí entra a graça, entra Jesus nos dando vida. Então, nós podemos aí definir a lei em 3 aspectos principais. Primeiro, ela revela e ela torna ainda maior o pecado humano.
Segundo, ela restringe o pecado humano, ameaçando com punição as faltas contra ela mesma. E a terceira, que deve ser usada no meio, é válido para o meio cristão, ela nos ensina a cada dia qual a vontade de Deus. Então, como que Deus expressa a sua vontade, gente? Deus expressa a sua vontade na sua lei. E quando nós somos salvos pela fé, quando nós somos justificados pela fé e salvos pela graça, quando nós somos cristãos, adoradores de verdade, a lei ela se torna um prazer na vida do crente, não uma obrigação. Eu não adultero, eu sou fiel. Eu não mato, eu amo. Deu para entender? Se torna um prazer. Então, Calvino, grande Calvino, ele exemplifica a questão da lei como uma figura do servo que de todo o coração se empenha em servir o seu Senhor, mas que, para ainda melhor servi-lo, precisa conhecer e entender mais plenamente aquele a quem serve. Nós precisamos conhecer mais a Deus, nós precisamos conhecer mais a Jesus. Então, o crente procurando melhor servir ao seu Senhor, ele passa a empenhar em conhecer a vontade revelada por Deus, por Jesus, clara e objetiva na lei. A lei também ela serve, gente, como exortação para o crente. Né? Ainda que nós, convertidos no Senhor, nós temos a fraqueza da carne. Né? Que pode ser também, no linguajar de Calvino, chicoteada pela lei. Né? A fraqueza da carne é chicoteada pela lei. Então, isso não permite que estejamos à mercê da inércia da lei da mesma. Né? Então, a quebra da lei é pecado. Como diz a Bíblia, nós lemos, né? Pecado é a transgressão da lei. Bom, agora, uma vez nós salvos, não pela lei, mas sim pela graça, mais uma vez eu falo, nós vamos seguir os passos de Jesus, andar como ele andou. Ele passa a ser o nosso exemplo. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus guardava o sábado. Jesus honrava o pai e a mãe. Jesus tratava bem as pessoas. Jesus amava os seus inimigos. Jesus suportava os seus discípulos. Você acha que só tinha discípulo lá? Tudo era santo. Né? Não tinha problema, mas Jesus suportava. E você às vezes deixa de ir na igreja por quê? Porque você não suporta o seu irmão. Como é que você está seguindo os passos de Jesus? Né? Mas no clube você tem lá, porque onde tem pessoas diferentes da gente. Agora, no clube, no nosso trabalho, nós suportamos todo mundo, né? Porque a gente tem que trabalhar, tem que estar lá. Agora, para a igreja, nós não temos. Então, isso não é seguir os passos de Jesus, que suportava os discípulos, suportava um Tomé incrédulo, suportava um Pedro, que falava coisas que Jesus sabia que não ia cumprir. Se portava com um traidor, que ele sabia que era traidor, Judas. Com seres humanos, com pessoas do seu dia a dia, com vários defeitos de caráter, Jesus estava ali, amando todos eles, ensinando para nós que uma vez salvo pela graça, nós vamos andar nos passos de Jesus. Né? Então, assim nós devemos fazer. Não para sermos salvos, gente, mas porque já fomos salvos. Então, nós devemos andar nos passos de Jesus. Cada dia por vez, seguindo a Jesus, sendo obediente, aí o Espírito Santo vai agindo em nós e vamos nos transformando à semelhança de Jesus, tornando novas criaturas. Isto exalta a justificação pela fé. Isso mostra que a graça não foi barata para Jesus. Qual que é a teoria de Satanás? É o contrário. E muitas pessoas, às vezes, estão sendo boca de Satanás. Né? Quantos falar, se Jesus guardou o sábado, eu não preciso de guardar. Se Jesus tratou bem as pessoas, eu não preciso de tratar. Porque ele já fez tudo por mim lá na cruz do Calvário. Não é isso. Jesus
Ele não anulou a lei. Jesus não nos libertou de seguir os passos dele. Jesus não nos libertou da guarda da lei. Deus nos libertou da condenação imposta pela lei. Portanto, se a lei, a morte de Cristo na cruz do Calvário, é a prova de que a lei não foi revogada ou alterada. Caso houvesse sido revogada ou alterada, não havia necessidade da morte dele. Então, a minha conclusão é que Deus abençoe você, e que nós possamos aí seguir os passos de Jesus, que nos salva e nos liberta do pecado. Somente Jesus pode fazer isso. Que Deus seja louvado. Um abraço muito especial aí a todos os ouvintes.